Olá, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Presbicast. Presbicast é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central Betim, juntamente com o pastor Elton Roberto, e nós aqui estamos com a visita ilustre do nosso convidado, chamado pastor Anderson Luiz Damascena. Se eu falei errado, pode me dar um bicudo aqui, pastor? Não, tá certo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, aqui em Betim. Isso, A formação dele é teólogo, seminarista no seminário Denuel Nicodemos Zeller. isso. Seja muito bem-vindo, agradecemos sua presença aqui hoje. E hoje nós teremos um tema relacionado a vícios, em que os dois pastores, tanto o Elton, que vai ser apresentado agora, vai poder nos ajudar a entender melhor esse tema de vícios, de bebida alcoólica, pode ou não pode na Bíblia, tudo isso nesse podcast de hoje. Então, a princípio, de primeira mão, eu vou pedir que o pastor Anderson se apresente, conte um pouco da história dele, fale como é que funciona a igreja dele lá, se o pessoal é animado, um pouquinho da história do pastor Anderson. Sim, bom dia a todos, né? Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui podendo assistir, né, esse podcast. Recebi o convite aí do meu amigo, né, pastor Elton, e aceitei com alegria para poder também ser bênção, né, na vida de outras pessoas. Bem, meu nome é Anderson, né? Sou pastor, tenho 42 anos, sou casado, tenho duas filhas, a Ana Letícia e a Ana Laura, né? Uma de 19 e a outra de 13, né? Ela vai me matar se eu falar que ela tem menos. Mas sou formado, me formei aqui no seminário mesmo, de Belo Horizonte, em 2012. E fui pastor em Ribeirão das Neves, depois passei 6 anos na Bahia, e agora voltei a Minas, né? Estou aqui como pastor na Igreja Presbiteriana do bairro Laranjeiras, em Betim. E tem sido bênção estar ali com os irmãos, pessoas têm se achegado à igreja e temos tido a oportunidade de crescer juntos no conhecimento da palavra do Senhor, né, que é a que direciona a igreja dele, ao povo dele, né, ao longo de todos esses milênios aí. E tenho certeza que esse momento aqui será bênção na vida nossa, de todos aqui e daqueles que, né, puderem participar aí desse momento. Pergunta que não quer calar, pastor Anderson. Acarajé com pimenta ou sem? A minha esposa virou fã do acarajé, né? E ela e minhas filhas. Eu passei esse tempo lá e acabei não seguindo essa mesma trilha, né? Mas elas tinham ali um certo receio, acarajé, será que é bom? Será que não? Eu vou passar mal? Agora são fãs, né, do acarajé e fazem, né, propaganda nele. Agora, se é com pimenta ou sem, aí, como eu acabei não me adentrando, né, na questão de desfrutar do acarajé, eu vou perguntar para elas depois e volto aqui para falar se é bom com pimenta ou sem. Maravilha. Do outro lado aqui, a gente tem o melhor jogador de totó do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Betim, de todo o Brasil, porque eu nunca vi uma pessoa para jogar totó igual o pastor Elton. Pastor Elton, pode se apresentar aí novamente no seu podcast, fique à vontade. Que alegria, Robson, mais uma vez estarmos juntos aqui. O Reverendo Anderson é um querido amigo de longa data. Nós começamos o seminário juntos, desde o primeiro ano. Na verdade, o retiro pré-acadêmico, nós já fizemos ali uma amizade, estreitando os laços Sim, fraternos. E o Senhor Deus nos deu a alegria de até o dia de hoje estarmos caminhando junto. Apesar de que ele mesmo já disse aqui que esteve um tempo na Bahia, mas mesmo distante, nós nunca perdemos o contato. E nos deu a alegria aí de retornar para Minas Gerais, trabalhando no mesmo presbitério que nós estamos, e aí então tivemos aí o fortalecimento dessa amizade. É uma alegria, Robson, novamente tratar de assuntos tão relevantes para as nossas vidas, para a vida daqueles que irão nos ouvir e que se identificarão com o tema. E eu creio, pastor Anderson, que o Senhor Deus irá nos conduzir a bom termo aqui para a glória do nome dele. Então seja bem-vindo e que alegria estarmos juntos, Robson. Muito bem. Pessoal, eu já vou fazer a pergunta aqui do podcast, para você que está vendo aí o podcast, escutando o podcast, seja nas mídias que forem. A pergunta que eu tenho dúvidas e
às vezes eu encontro um ponto, vamos dizer assim, eu posso saborear, mas eu não gosto muito, que é bebida alcoólica. É. Eu até gosto de colocar um pouquinho de cerveja no frango, né? Fazer a comida ali com bebida alcoólica, mas eu nunca gostei muito do sabor. Mas até então, onde eu enxergo na Bíblia, que existem posições, vamos dizer assim, que a gente pode entender que ora proíbe, ora não proíbe. E eu queria entender agora dos senhores pastores, aí eu vou abrir aqui pedindo para que o pastor Elton faça essa posição e depois o pastor Anderson comente. A Bíblia proíbe a bebida alcoólica? Ela proíbe, e depois a gente pode conversar sobre esse vício, né? Mas a princípio, somente a Bíblia proíbe o consumo de bebida alcoólica, pastor Elton? Ok, uma resposta bem simples, Robson, é não. Mas nós também poderíamos fazer uma outra pergunta. A Bíblia incentiva a bebida alcoólica? E aí teremos também uma outra resposta. É claro que a Bíblia apresenta princípios que vai normatizar o nosso comportamento aqui. Apesar de eu não ter um mandamento explícito, não beberás bebida alcoólica, nós temos alguns princípios que nos levam a tomar algumas decisões por prudência, especialmente épocas e locais. Eu sei de que existe nação de que a bebida é liberada até mesmo no meio de muitos cristãos. E não há problema nenhum, porque eles vão dizer que não há uma proibição na Bíblia quanto à questão de ingerir bebida alcoólica. E é verdade. Mas nós vamos por aquele lado de que da mesma maneira que eu não encontro um texto explícito proibindo, eu também não encontro um texto explícito me incentivando a bebida alcoólica. Podemos analisar os textos que falam sobre a questão do vinho no Antigo e no Novo Testamento. E aí então a gente vai para um outro caminho. Perfeito, pastor Anderson. Sim, caminhando exatamente nessa mesma linha, né, que o reverendo Elton coloca, a Bíblia não diz que o contato em si, a bebida alcoólica em si, ela seja pecaminosa, né? E vamos até além. Não há bebidas, né, impuras, que em si só sejam puras. A gente vê o texto de Colossenses que vai dizer que não devemos, o Paulo diz a eles para não se deixarem ser julgados por causa de bebida, festa, luas, sábados. Então, principalmente para a nova aliança, não há itens que sejam no contato deles, né, impuros. Então, entendendo isso, nós vamos ver que a Bíblia ela fala de momentos que o povo de Deus teve contato com bebidas, né, com teor alcoólico. Mas quando vemos a palavra do Senhor como um todo, nós não vamos encontrar aqui um versículo que diga não beberás. Mas nós veremos a Bíblia dizer que não devemos nos embriagar e também algo que é importante, como nos fala em Coríntios e também em Romanos, a questão de que o crente deve estar atento à questão do escândalo que isso possa causar. Por exemplo, Romanos 15 vai alertar que se comer carne ou beber vinho faz aquele mais frágil tropeçar na fé, eu estarei pecando, né? Então você está promovendo algo que não vai estar promovendo o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então o crente ele deve estar atento a princípios bíblicos, mais do que apenas regras secas, né? Faça isso, não faça aquilo, mas está atento ao princípio que vai reger essas regras. Então, de maneira alinhando com isso, a Bíblia não vai dizer não beberás bebida alcoólica, mas ele vai dizer não se embriague, a embriaguez é pecado. Mas também vai dizer que o testemunho, né, eu devo estar atento em relação aos mais frágeis na fé. Se eu estou num contexto cultural que aquilo gera escândalo, por amor a Deus e ao irmão, eu devo abrir mão disso, né, por amor àquilo que Deus me aponta em sua palavra. Eu creio dessa forma também. Perfeito. Esse podcast, nesse episódio de hoje, nasceu, a ideia dele, baseado num filme que eu estava até vendo com minha esposa, Ludmilla, que chama Drunkard, ou Drunkard,
que é bêbado, né? Qual que é a história do filme? Eu vou passar aqui, e aí eu queria que a gente entendesse aí e discutisse se isso aí faz sentido ou não. Que era o seguinte, o filme passa a história de um professor, acho que é de crianças, né? Ou adolescentes, acho que era adolescentes. E ele é professor de história. E ele, ao decorrer da sua profissão, ele tem dificuldades de passar certos conteúdos e começa a ter sei lá, uma baixar a vontade de ser profissional, baixar a vontade de educar, né? Ter aquela gana, aquela vontade, né, de ser professor. E aí alguém fala com ele, que eu acho que é um psicólogo, que fala que a bebida, você tomar um pouquinho assim, antes de trabalhar, dá aquela vontade adicional que sem beber não dá, né? Você, tipo, fica mais feliz. Ele é uma pessoa muito séria, né? Como todo alemão. E aí ele não bebia bebida alcoólica, né? Ou se bebia era muito pouco. E aí começou a juntar com essa galera, né? Primeiro ele faz sozinho e percebe que o resultado científico dessa tese desse psicólogo, né, era aderente, ou seja, ele começou a tomar, né, eu acho que no filme fala que era 0,5 de teor alcoólico no sangue para ter esse resultado, então ele sobe para 0,5 teor alcoólico antes da aula, e as aulas dele, no filme, mostram que melhoram, os alunos melhoram durante a percepção da aula. Ele conta os amigos, né? Desculpa, eu estou dando um pouco de spoiler no filme, mas vejam o filme, é interessante. E, apesar de ser um filme secular, é um filme que traz a ideia interessante. E eu vou chegar agora no contexto, porque o filme não é sobre apologia positiva à bebida, é sobre negativa. E aí vai, decorrer do filme, ele junta com essa trupe de professores, começa a beber, e aí vem o vício, né? E aí acontece uma coisa, infelizmente, negativa no filme, não vou dar um spoiler, e aí vai passando o filme e você vai vendo o problema da bebida alcoólica, o problema do vício e da embriaguez, que eu acho que ela circunda todas as outras coisas que são viciantes, né? Bebida alcoólica é apenas uma. E eu queria chegar nesse tema, por quê? Tem pessoas que se repercutem que houve embriaguez na Bíblia. E a embriaguez na Bíblia é citada em alguns momentos de maneira positiva, né? Alegre, né? E outros momentos negativa. Qual é o primeiro momento, né, pastor Elton, que a embriaguez foi citada na Bíblia, ou que você se lembra, não precisa ficar preocupado aí com essa pergunta pinga-fogo, mas qual é o primeiro momento que você se lembra, ou qual é o exemplo bíblico que você se lembra, que a embriaguez foi citada de maneira negativa e as consequências dessa embriaguez na Bíblia, e algum caso aí que você se lembre, e depois o pastor Anderson comente também, que a embriaguez aí deu muitos resultados negativos nas vidas das pessoas que vocês pastoreiam. Sim. Biblicamente falando, Robson, poderíamos lembrar aqui do episódio de Gênesis, capítulo 9, que é a primeira apresentação de uma pessoa que aparentemente embriagou-se por ingerir vinho. Eu estou citando Noé. E há aquele episódio de que ele dormiu nu e foi ali zombado, por assim dizer, pelo filho. E muitos interpretam aquele texto dizendo que Noé era um beberrão. Então bebia todo dia e aí chegava à tarde, na hora de dormir, ficava embriagado e dormia de qualquer maneira. Lembrando que Gênesis 9, nós estamos próximo ali àquele grande evento catastrófico global do dilúvio. Noé É pós-dilúvio. é pós-dilúvio. O dilúvio está no capítulo 6. É interessante que Noé, na Bíblia, vai ser apresentado como o homem que descobre a vinha, é o primeiro a cultivar a vinha. Desculpa, pastor, interromper. Sabe se a Bíblia tem algum motivo de Noé querer se embriagar? Foi só pela vontade ou será que ele estava deprimido? Ok. Eu ia chegar a esse ponto. Na verdade, eu não creio que Noé se embriagou simplesmente por se embriagar. Pensa comigo, Robson. Sim. Ninguém sabia do efeito colateral daquele fruto.
ele é o primeiro a cultivar aquilo. Era natural que ele, cultivando, iria experimentar, experimentar, experimentar. Ele descobre, de uma forma amarga, que aquilo fermenta e causa a embriaguez. Então, ali nós temos o exemplo do que a fermentação daquele fruto da videira causa. Então, a embriaguez. Então, eu não penso que Noé era um beberrão. Eu, para mim, tenho que Noé, quando descobriu os efeitos daquilo ali, Deus quis que ficasse registrado. Por quê? O vinho no Antigo Testamento tem um simbolismo muito sério e iria apontar para aquele ato quando o único Filho de Deus estava para vir ao mundo e queria derramar o seu precioso sangue. Então, o vinho na Bíblia aponta para o sangue. Por isso, Noé amaldiçoou o filho de Cã, e não amaldiçoou Cã. E quem é amaldiçoado é Canaã. E aí depois a gente pode pensar um pouco por que Canaã foi amaldiçoado por seu pai ter zombado de Noé que bebeu. Então, esse é o primeiro que me vem à mente, pastor Anderson, dessa embriaguez. Mas não porque ele era viciado ou tinha um caráter desvirtuado da sua moralidade, e aí então era controlado pelo vício. Não, ali não tinha mais ninguém que tinha aquela prática. A partir de Noé que eles vão descobrir que o vinho traz essa embriaguez. E aí, chegando no Novo Testamento, o reverendo Anderson citou aqui que a Bíblia diz não vos embriagueis, ele citou a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, que Paulo vai usar o vinho como um símbolo dos prazeres da carne. Quando ele diz não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou dissensão, ele está fazendo um contraste do álcool que controla a pessoa. Você citou aí o filme, né? Que a pessoa poderia ingerir, que era legal, 0,5. Isso. E você me fez lembrar da lei seca que nós temos aqui no Brasil, que também coloca esse teor no álcool da pessoa nesta proporção. Passar disso, já a pessoa sofre uma penalidade. Contudo, o texto citado aqui de Paulo aos Efésios é um contraste entre o álcool que me controla e o Espírito Santo. Em vez de eu beber um álcool para poder ficar animado, entusiasmado, dar uma boa aula, Paulo diria o seguinte: seja cheio do Espírito Santo, porque a verdadeira alegria ou a satisfação, ou então um grande incentivo, vai ser mais eficaz para glorificar ao Senhor Deus. Então é nesse sentido. Então a Bíblia apresenta esses contrastes de pessoas que se valeram do álcool e embriagaram. E aí é um cuidado. O Salmo 104, versículo 15, o salmista diz que o vinho alegra o coração do homem. Então, com muita facilidade, eu posso pegar aquele texto literal e dizer: então eu vou tomar, se eu estou para baixo, se eu estou depressivo, se eu estou desanimado, eu vou tomar um cálicezinho de vinho, porque o vinho alegra o coração. Lembrando que o vinho é um símbolo de algo espiritual que alegra o nosso coração. É claro que o álcool anima. E aí depois a gente pode falar, um pouquinho mais para frente, Robson. Eu venho de uma família que não tinha uma procedência cristã. Então, a gente já participou de festas no mundo de amigos regada a bebida. E nós já desfrutamos disso e sabemos as consequências disso. De fato, o vinho muda o nosso humor, ele controla as nossas ações. Por menor que seja a dose, controla. Você começa a ser transformado. Então, esse é o contraste na vida cristã. Em vez de você beber o álcool que vai mudar o seu estado emocional, você se embebeda do Espírito Santo, que de fato vai te controlar no caminho da verdade. Pastor Anderson, a gente sabe que tem diversos exemplos aí dentro da igreja evangélica, seja qual for a denominação, Sim. de pessoas que tentam se libertar. Eu acho que a nossa igreja deve ser que com certeza tem exemplos. Com certeza. A fundo, como o pastor Elton conhece. Mas certamente você já passou por pessoas que estão tentando se libertar desse vício. E aí eu queria que você comentasse isso aí, se é muito recorrente no seu ministério isso. Sim, a gente lida com muitas questões, né, que mesmo os crentes, mesmo pessoas que são da igreja,
eles estão suscetíveis a estar enfrentando, né, dramas em suas famílias, lutas, e até mesmo pessoas que estejam ali viveram momentos de adversidade em suas vidas ou foram seduzidas por algum tipo de ideologia ou filosofia e acabaram caindo em práticas que levaram ao vício mais à frente. Mas eu entendo que, falando assim para pessoas que estejam lutando com isso, é importante identificar, acima de tudo, a raiz, né, as causas daquilo que leva àquela prática, que acabou se incorporando e faz parte da vida da pessoa e ela não consegue mais sair daquilo. E de tal forma que compromete a vida dela como um todo, as finanças, os relacionamentos, né? Porque uma das coisas que a bebida causa, como qualquer outro vício, ele custa um preço muito caro aos meus vínculos, né? Principalmente vícios que promovem alteração da percepção da realidade, como drogas e bebidas e substâncias que acabam levando a pessoa naquele momento ali do prazer, do êxtase, né, ele foge da realidade. Mas o que eu identifico, eu sempre uso o texto de João capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, e quando ele inicia o diálogo com ela, e ele usa a questão da água, né? E dizendo que aquele que bebesse daquela água física, né, tornaria a ter sede, mas aquele que bebesse da água que ele lhe desse jamais teria sede. E ele fala da questão da fonte, né, que jorra para a vida eterna, e eu vejo que muitas pessoas tentam equilibrar ou as demandas do seu coração, que a Bíblia nos aponta, né, que é algo de uma dimensão que só pode ser preenchido com a eternidade, que só pode ser concedida ao nosso coração por Cristo, com coisas finitas. Então, pessoas que normalmente não, todos sofrem, né? Mas quando eu dou respostas pecaminosas, eu acabo caindo numa condição que me trará muitas consequências. Por exemplo, pessoas que estejam passando algum tipo de sofrimento tendem a buscar em fontes de prazer a compensação desse sofrimento. Então, a bebida alcoólica, ela gera prazer. Não só a bebida, a comida, a compra, o jogo, né, aquela sensação ali daquele momento. Então, muitos acabam tentando compensar as dores do seu coração, que é uma resposta pecaminosa, tentar compensar as dores com fontes de prazer, principalmente um prazer imediato. E nisso, busca-se uma vez, me aliviou. É um alívio passageiro, rápido. Então sofro outra, aquela dor volta de novo, volta naquela prática de novo. A partir do momento que se instaura um vício, né? Meu corpo já passa a depender daquilo, e todas as vezes que eu ver meu coração descompensado pela dor que sempre volta, é aquilo que Jesus disse. Aquele que beber dessa água para aplacar a sede de só que Cristo pode aplacar, ele voltará a ter sede, né? Você beber dessa água, você tornará a ter sede. Eu entendo dessa forma aquilo que Jesus está falando para apontar que só Ele pode dar plenitude ao coração. Então, o que eu tenho a dizer para pessoas que estejam lutando com isso é identificar isso. A questão de eu tentar preencher os sofrimentos da minha alma com coisas finitas que não têm poder para isso. Não só a água, mas há coisas que promovem prazer, o jogo, até coisas lícitas, como a comida, né? O sexo em si, né? O sexo não foi proibido por Deus, mas ele regulou, né? Para o casamento. E como sendo uma fonte de prazer, algumas pessoas vão acabar buscando naquilo. E o álcool, a bebida, ela promove prazer. O consumo também. Né? Toda vez que eu estou chateado, eu vou lá comprar. Né? Então, aquela busca recorrente para aplacar essa dor acaba escravizando a pessoa. O que eu direciono as pessoas é se voltarem para o único que pode saciar a sede da alma, né? Que Jesus se apresenta como sendo aquele que tem água, ele é a água da vida, né? E é interessante que aquela mulher lá de João 4, ela já tinha tido vários maridos, né? E o que ela estava não era
não era o atual relacionamento, essa busca incessante. Então, o que eu promovo, o que eu direciono é se voltar, confessar os pecados, porque é uma resposta pecaminosa, confessar os pecados, se voltar para o Senhor, identificar, Ele é a única fonte que pode saciar, equilibrar o meu coração. E isso me habilitará com mais força para lutar contra, porque tem algo que já se instaurou, Sim. né? O corpo já tem aquela dependência, o psicólogo já está dependente daquilo. Então é se voltar para a fonte da água na vida que vai me habilitar melhor a lutar contra e saber que a partir daquele momento eu tenho que mortificar a minha carne, fazer o que Paulo diz em Colossenses, né? Mortificar a nossa natureza terrena, né? Fique à vontade. Ô, Robson, é interessante nesta fala do reverendo Anderson. Nós percebemos claramente que o álcool ele tem a tendência de ser uma porta aberta para os demais vícios. A pessoa pode dizer assim: não, mas eu bebo socialmente. Ok, eu entendo quando a pessoa está dizendo, ou numa linguagem aí da nossa cultura, moderadamente. Mas nós já sabemos por pesquisas que o álcool é a porta de entrada para outros vícios, por exemplo, as drogas. É a busca exatamente por isso da pessoa querer se sentir disposta. Por exemplo, qual é a dosagem de álcool no corpo de uma pessoa para que ela possa, por exemplo, um médico. A minha mãe trabalhou a vida toda no hospital, na área de cirurgia, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso. A grande responsabilidade que é do médico numa cirurgia de um coração, num transplante. Pensa nisso. A pergunta que nós podemos fazer é: o quanto de álcool o médico precisa ter no seu corpo para fazer esta cirurgia? Ele precisa de álcool para poder ter mais prazer para fazer aquela cirurgia com qualificação? Por exemplo, um pastor que vai pregar no domingo à noite, para poder pregar mais entusiasta, ser mais entusiasta na pregação, para mostrar que ele está. Quanto de álcool ele precisa no corpo para isso? Então, parou para pensar, Robson, Sim. essa questão? Isso abre a porta para outras coisas, porque as drogas estão aí exatamente para a pessoa se sentir, para viajar, para poder, então, tomar coragem. Então, a Bíblia não apresenta uma negatividade a princípio, mas ela estabelece normas de perigos que este caminho nos apresenta. Eu posso ler um texto? Não, fica à vontade. É interessante que o livro da sabedoria, Robson, o Provérbios, não é um livro de promessas, mas é um livro de sabedorias. O que nós temos aqui são recompensas. O sábio escrevendo Provérbios, capítulo 23, a partir do versículo 29, olha que narrativa, Robson, pastor Anderson. O sábio diz assim: para quem são os ai, ou os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Preste atenção que ele começou a falar de olhos vermelhos. Para os que se demoram em beber vinho, estou no versículo 30. Para os que andam buscando bebida misturada. Isso parece bem familiar na cultura brasileira. O versículo 31 tem uma negativa aqui. O sábio diz assim: não olhes para o vinho. Ao mesmo tempo que eu tenho um salmo que diz que o vinho alegra o coração do homem, nós temos na mesma Bíblia um texto que diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. E aí o versículo 32 em diante ele diz: pois ao cabo morderá como cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas. É familiar isso? É a condição de embriaguez, isso aí. Eu lembro quando
a gente era controlado por isso, é desse jeito. Rob, depois eu vou contar um testemunho para você, mas você não ri muito, não. O texto continua dizendo assim: os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. E aí o 35 encerra dizendo: e dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. É alguém que está controlado por um vício, que não sente o que está acontecendo com ele. E esse vício está levando ele para o fracasso e ele não consegue ver. São os estágios que o vinho causa. Eu estou usando a palavra vinho aqui, um símbolo do álcool, ou usando a palavra álcool, causa na vida da pessoa. Tudo começa com uma porta de entrada. Quando você vê uma pessoa na sarjeta, um moribundo caído lá na rua, embriagado, controlado pelo álcool, você fala assim: que vida miserável. Lembra que ele teve uma porta de entrada lá atrás. Então, o álcool faz isso na vida da pessoa. Ele quer controlar a vida da pessoa. Por isso, esse contraste de que não vos embriagueis com o vinho no qual há dissensão ou dissolução. É. E o que a gente vê hoje na juventude, principalmente, eu trabalho com muitos jovens, né? O Ludmila também trabalha com muitos jovens lá. Não que a gente não é jovem, na presbiteriana tem uma questão aí, a gente frauda alguns números, a gente fala que 30 anos é jovem, mas não. Até 35. Até 35. Até 35, olha aí. Mas beleza. Eu conheço alguns jovens, assim, abaixo de 30, né? Que a moral nesses jovens, a conversa é: sextou, vamos tomar um. Uhum. Tudo que jovem fala hoje é baseado sempre nisso. É tomar uma. Só dar um pause mesmo. Um corte aqui que teve uma falha técnica nossa, mas vamos lá. Hoje, voltando no assunto, o jovem tem muito essa questão de sextou, tomar uma, né? Essa questão que é difícil, né, do jovem desapegar, né? Eu entendo que na época bíblica as pessoas não tinham entre aspas, mas não tinham a visão que hoje se tem da informação de que bebida faz mal, que leva um caminho terrível, né? Por mais que em Provérbios tenha conhecimento, não era algo assim muito difundido na sociedade, porque hoje você tem YouTube para te mostrar as consequências disso, né? Também tem para estimular, né? Infelizmente, mas teve a televisão até pouco tempo atrás, ela estimulava, era falado nos programas de televisão que não levava bem, hoje já não tem mais tanto, né? Mas você tem consequências da bebida alcoólica até na sua família. Sim. Creio eu que na época, muitos anos atrás, né, na época de Cristo, por exemplo, bebida alcoólica não era algo cotidiano, era algo para certas ocasiões, certas festas, né? Uhum. Coisas que aconteciam esporadicamente. Claro que tinha algum uso ali para quem tinha mais condição financeira, mas hoje o sujeito ele compra um corote de cachaça de pinga, né, a R$4. Uhum. Né? Então o cara bebe aquele corote ali 2, 3 dias e a cachaça pura é muito alcoólica o negócio. Uhum. E essa consequência você vê em casas de pessoas muito humildes, né? Então eu queria entender, baseado hoje, mesmo jovem tendo essa sensação até na sua casa, por que não chega para ele muitas das vezes a realidade? Como é que os senhores enxergam, né? Eu vou começar pelo pastor Anson, que eu estava no pastor El. Uhum. Como é que chega essa visão para ele, sempre deturpada, de que vamos aproveitar a vida a todo custo, a todo momento, de qualquer forma? Sim, eu entendo que, da mesma forma que muitas coisas que nós vivemos hoje, que há incentivos hoje, elas já estão em operação, né, no mundo também há muito tempo. Nós vemos, por exemplo, lá em Atos, o registro que nos diz que Paulo, quando foi pregar em Atos 17, né, pregou no Areópago, ele teve contato com os epicureus e os estoicos. Uhum. E quando a gente vai ver o que essas duas linhas pregavam, de maneira específica nos epicureus,
nós vamos esbarrar justamente com uma filosofia de vida, vinda de Epicuro, que vai procurar, vai culminar nos caminhos estabelecidos ali, na prática chamada, na visão de vida, de que é o que cai no hedonismo, né, que seria a busca pelo prazer. E que isso vão se ramificar em várias áreas, né? Que a gente está aqui é para aproveitar a vida, o máximo, fugir de qualquer tipo de sofrimento e aproveitar ao máximo os prazeres. E como eu falei, quando a gente cai nisso, naquela questão de compensar o coração, né, e a fazer com que a minha vida possa ser uma vida que vale a pena ser vivida, eu vou tentar dar sentido à minha vida, que só pode ser encontrada em Cristo, com essas coisas que elas não podem. Então, as dosagens de bebida, elas têm que ser cada vez mais altas, né? A droga, a dose anterior, ela não é suficiente. Então, eu tenho que viver coisas novas o tempo todo. Então, a próxima dose tem que ser mais alta. Então, na bebida vem a embriaguez e na droga vem a chamada overdose, né? Em que o corpo não aguenta mais. Então, eu entendo que esse estímulo pela busca do prazer, ela já vem de um tempo, e que há um estímulo mesmo, e que a juventude acaba sendo seduzida por isso, né, de que tem que aproveitar a vida e que na mente de muitos o aproveitar seja inevitavelmente uma vida de excessos, né, de que o bebê cair e levantar, né, tem uma música, esse é a glória da vida, esse é o troféu. Eu lembro de, contando um caso que eu vivi, né, os colegas meus na escola, que eu estudei tem pouco tempo, né, então não sou tão velho assim, como o Robson mesmo disse, sextou, né, não falava sextou naquela época não, mas chegava na segunda-feira, isso no ensino médio, a glória, o troféu, era dizer que eu fui carregado para casa de tão bêbado. E era uma glória mesmo, era algo assim, nó, cara, que bom, que coisa assim, maravilhosa. Então, alguém que foi, bebeu a ponto de perder os sentidos, de que com certeza vomitou, bebia até vomitar. Nossa, que coisa maravilhosa, né? E que traz consequências para o físico, para a alma e tudo, das pessoas. Então há esse incentivo, está estabelecido na cultura de que uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida de excessos, de maneira desregrada. E na sua época, pastor, desculpa interromper, era muito mais comum o homem, né? Muito mais como um O que eu homem. vejo hoje é muito mais comum a mulher. Está acontecendo sim. Antes das mulheres que eram mais comedidas, né? As seduzidas também pela mesma ideia de que eu tenho que viver, eu tenho que sugar o prazer até o último instante, né? Isso vai implicar na embriaguez, na perda da condição de perceber a realidade, né, passar mal, mas isso é a glória, né? Tem até um versículo, né, 1 Pedro 4, que eu gosto de mostrar como que o estilo de vida de alguém crente, que tem no Senhor a sua vida, e aqueles que não são, a 1 Pedro, melhor dizendo, 1 Pedro 4, versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Então, aquele que é seduzido por essas ideias, entende que a glória está em sugar todo tipo de prazer nesse mundo, ele cai nesse excesso de devassidão. E estranho o fato da gente não enxergar isso como a glória, como a vida, né? Então, eu identifico que há sim esse incentivo para que a juventude possa desfrutar esse momento da flor da vida, né, que é o momento da juventude, em, em excessos, né, de devassidão. Beber, né, usar tudo, dormir com o maior número de pessoas, teve relação com o maior número de pessoas possível, sempre coisas desmedidas. Sendo que um dos frutos do Espírito é a questão do domínio. Né, eu não preciso de excessos para poder me perceber vivo. Muito pelo contrário, eu preciso do suficiente. Comer o suficiente, beber o suficiente, ter as experiências da vida o suficiente. E vejo nos dias de hoje que a juventude, ao contrário das gerações passadas, a geração passada foi consumida, foi incentivada em acumular bens, né? Acúmulo de riquezas. Essa é a glória da vida. Quanto mais você tem, melhor você vive.
Hoje há no coração de muitos jovens o acúmulo de experiências. Então você tem que ser um colecionador de experiências. Eu tenho que chegar ao fim da minha vida tendo vivido o máximo de experiências possíveis, não importa quais elas sejam. E o preço disso é alto. Então eu tenho que fazer coisas cada vez mais arriscadas, eu tenho que me colocar em situações que vão trazer coisas negativas para minha vida, como Pedro diz, excesso de devassidão. Estranho como que nós não caímos, não queremos, não somos atraídos por aquilo. E tentam fazer exatamente isso. Quando olhavam para mim, que eu já era crente naquela época, e estranhavam. Como que você não, Bebe. como que você não vê que a vida está passando diante dos seus olhos? Porque eles atribuem vida àquele excesso lá. Uhum. Beijar o maior número de mulheres numa noite, beber tudo até perder os sentidos, e isso é o troféu, excesso de devassidão. E estranho porque a gente não está nessa linha. Mas na sua pergunta, Robson, eu vejo que há sim uma filosofia, uma ideologia, né, baseada no hedonismo, de que a vida precisa ser vivida através, você dará sentido à sua vida colecionando experiências. Não importa, não se arrependa de nada. Faça tudo o que você quiser fazer. Tanto a música, né? Não se negue. Não é deixar a vida me levar. Música do Lulu Santos. Vamos nos permitir. Né? tá. Eu acho que é Dancing Days, né? Uhum. Vamos nos permitir, pois não há tempo que volte amor. Ali está impregnado de todo esse pensamento de não se negue nada. Né? Você vai se arrepender por ter se contido. Se lance por completo. E isso custa um preço, que pode culminar numa overdose, em vínculos destruídos pelos mais diversos vícios do jogo, da bebida, e a raiz está lá. Eu tenho que arrancá-las pelo poder do Senhor e fincar minhas raízes naquele em que eu não me verei necessitado de excessos para me ver vivendo uma vida uma vida intensa, né? Os homens de Deus viveram vidas intensas. Daniel, seus amigos, uma vida intensa, mas sem cair em excessos de devassidão. Ok. Com tu. É interessante, Robson, que muitos podem estar ouvindo o que nós estamos falando aqui e dizer são dois caretas, dois que não sabem aproveitar a vida. Nós estamos falando aqui, talvez para um público ávido, de pessoas que são equilibradas. Eu entendo. Os equilibrados vão dizer: não, eu bebo e não tenho problema nenhum. Então, esse daí tem um equilíbrio. O problema é que nós podemos também estar alcançando pessoas desequilibradas, que não conseguem beber moderadamente. Então, quando se fala publicamente desse assunto, é necessário se falar desta gravidade que o álcool traz para a vida da pessoa. Não é que nós aqui estamos batendo um martelo como legalistas, dizendo não pode beber bebida alcoólica. Já iniciamos este podcast aqui dizendo que nós não temos um mandamento proibindo e também não tem um mandamento incentivando. Existem os equilibrados para isso. A palavra do reverendo Anderson vai na direção dessa juventude que se dizem cristãs e que sai de um culto de adoração ao Senhor depois de um cansaço de tanto cantar e pular na presença do Senhor Deus e depois vai para o bar da esquina e vai beber. É lamentável falar sobre isso, reverendo Anderson. O senhor citou aí que nós deveríamos tomar cuidado para não trazer o escândalo Sim. para o crente fraco. É verdade. O crente fraco se escandaliza com qualquer coisa. E Paulo deixou isso bem claro. Se for para escandalizar o meu irmão, se eu comer carne, que é lá o contexto da carne sacrificada, eu não vou comer. Possivelmente na presença desse irmão fraco. Então, é óbvio que o beber não é uma negativa nas escrituras para você entrar numa legalidade ou ser um legalista,
mas também você tem que pensar que você faz parte como membro de um corpo. E por ser membro de um corpo, existe uma regra estabelecida pela cabeça desse corpo. Então, olhando para esse quadro maior, é que chegamos à conclusão, Robson, que o milagre que o Senhor Jesus realizou lá naquela vila, na Caná da Galileia, quando o vinho lá acabou, e aí muitos vão pegar esse texto para dizer, olha, e o Senhor Jesus multiplicou, transformou, na verdade, a água em vinho, num vinho de uma extrema qualidade, que o mestre Sala lá admirou a qualidade daquele vinho. Então, muitos pegam aquele texto para dizer: se até o Senhor Jesus multiplicou água em vinho, o que é que ele estava querendo incentivar? E aí nós temos um falso pregador no Brasil, que se denota bispo, que fez uma crítica pesada do Senhor Jesus, dizendo que ele poderia, naquele casamento, realizar um outro tipo de milagre, e foi realizar logo a transformação da água em vinho para embebedar o pessoal ali. Tem um falso profeta na nossa nação que critica este texto. Está totalmente equivocado. Aliás, isso é prática de falso profeta. Mas o ponto é que naquele texto, quando o Senhor Jesus realiza aquele milagre, o primeiro milagre dele público, por assim dizer, nós devemos prestar atenção no que ele disse para a mãe dele. Ele disse: não é chegada a minha hora. Que hora? Nós sabemos que o Senhor Jesus veio a este mundo com uma missão de derramar o seu precioso sangue, um sangue imaculado, sangue que seria poderoso para purificar pecados. Então, a hora que ele disse que não era chegada, era a hora dele morrer e ser e derramar o seu precioso sangue. Mas ele já mostra que ele veio salvar é, é, vidas. E aquele casamento simboliza exatamente a alegria, que o vinho na Bíblia simboliza isso: alegria, satisfação, gozo e por aí vai. Mas ele realizou o milagre. Ele disse para a mãe dele: não é chegada a minha hora. E ela tinha falado: o vinho acabou. Não, não é chegada a minha hora. Mas ele realizou o milagre. Então, que hora que ele estava se referindo ali em João capítulo 2? A hora que, quando ele foi instituir a ceia, que ele toma o cálice, ele diz: agora é chegada a minha hora. E aquele cálice que era o vinho, não era um suco de uva puro. Eu penso que o suco da videira tinha álcool, era fermentado. Essa conversa fiada de que não, é só um suco de uva simplesinho. Então, Noé se embriagou, que só bebendo suco de uva. Os irmãos lá da igreja de Corinto, quando ia para a ceia, praticando a ceia desordenadamente, aquele suco de uva lá, que Paulo falou que tinha gente embriagado lá, que tipo de suco de uva era aquele? Então, era o álcool mesmo. Nesse sentido aí, eu posso fazer uma pergunta aí? Pode. Jesus bebeu desse vinho? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. A questão é, lembra que nós não temos um mandamento dizendo que é proibido. Uhum. O que nós temos é a Bíblia nos orientando do perigo de ser controlado pelo álcool. O Claro. vinho, no Antigo Testamento, apontava para o sangue de Cristo, que tanto é que quando ele pega o cálice, é o vinho. Uhum. Ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança derramado, que será derramado pelo sangue dele. Então, é claro que ali não virou o sangue dele. É um símbolo, ele apontava para o que haveria de acontecer. Então você poderia me perguntar assim: o Senhor Jesus bebeu vinho? Eu penso que sim, porque ele era um judeu e o judeu tinha essa prática. Aliás, tem essa prática até hoje. E aí, então, hoje eu posso beber vinho? A pergunta é: eu tenho algum mandamento me proibindo? A questão é: se eu for beber o vinho, qual é o grau de equilíbrio que eu tenho de apenas ser moderado no beber? Então, nós estamos falando aqui para um público que talvez, na sua maioria, são desequilibrados. Falamos dos jovens aí. Sim. Tivemos agora, Robson, uma festa badalada em São Paulo, que terminou agora, acho que é em São Paulo mesmo, Lollapalooza. Uhum. Show, atrai jovens de tudo quanto é lugar. Um show regado a música eletrônica para se divertir e bebidas e sei lá mais o quê. Há muitas pessoas que dizem que vida é isso. Os crentes ficam dentro de uma bolha que não tem uma visão mais ampla do mundo. E visão ampla do mundo
eu participar de um mega show num local que eu tenho a minha total liberdade para trazer satisfação à minha carne, esquecendo que a Bíblia diz que eu devo fazer morrer ou mortificar os desejos da minha carne. Não significa que são prazeres lícitos, mas são prazeres que irão me controlar, em vez de eu ser controlado por aquele que derramou o precioso sangue por mim. Então, o contraste está aqui. Em vez de beber um vinho do Porto, 12 anos, um vinho de qualidade, para trazer uma satisfação para o seu coração, e traz mesmo, quem é do sul do país aqui no Brasil sabe disso, por que não então se deliciar daquele que de fato é fonte para saciar a nossa sede? Como o pastor Anderson colocou aqui mesmo. Porque eu tenho que buscar os prazeres que satisfazem a minha carne. E aí então vai entrar na questão de Paulo em Gálatas, quando diz que eu devo então vivenciar o fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne. Então, quanto mais eu mortificar a minha carne, mais eu vou vivificar o meu espírito. E às vezes o vinho ou o álcool faz com que a minha carne esteja mais viva do que mortificada. O evangelho é um convite. Às vezes eu penso assim, e eu queria que vocês vissem se eu estou errado nesse pensar. Eu não posso falar a palavra porque eu estou proibido, né? Mas eu acho que o evangelho às vezes é um convite a deixar de viver, para não falar a palavra, né? Começa com S e termina com Dio, né? Em Cristo. Você se deixa de viver em Cristo. Para viver nele. Eu enxergo assim, constante negação da sua vida, porque existe uma vontade perfeita, né? E a vontade perfeita é a vontade perfeita em Deus. Por mais que a gente enxergue, mas eu queria. E aí você segue o caminho que você quer, você fala assim, mas não era aquilo que eu queria. E quando você entra na vontade perfeita, você fala assim, não era o que eu queria, mas eu gostei mais. Exatamente. E nesse sentido, é difícil, porque você mesmo, pastor, falou, né, que você teve uma vida que bebeu e tal. Mas como é que você fala para uma pessoa, um jovem, por exemplo, você está me proibindo de não beber? Você teve a sua vida, né? E é difícil, porque você vai concorrer com muitos outros jovens, né? E aí eu vou passar e depois você comenta aí, talvez algum relato de lembrança sua, e você também pode comentar de algum caso que aconteceu assim. Como é que a gente influencia, talvez não o jovem da igreja, que o jovem da igreja está mais ligado, ou não, né, na palavra, mas está mais receptivo a acessar isso, aqueles que não conhecem da palavra, ou pelo menos acham prega demais para conhecer. Pastor Anderson, como é que a gente acessa o coração dos jovens? Eu creio que seja, como toda outra questão, de levar a pessoa a uma reflexão dos frutos que ela tem colhido, porque eu posso escolher dentro daquilo que você falou, eu queria isso, mas eu começo a colher coisas que eu não queria. Então isso mostra que as consequências, eu não posso administrá-las. Eu posso administrar a escolha, né? Eu vou sair, vou curtir, mas o que vem depois já não tá, as rédeas não estão nas minhas mãos, né? O fato de que meu corpo vai demonstrar os sinais disso, posso ter uma overdose, um coma alcoólico, meu corpo fica dependente. Então, a partir do momento que eu mostro a miséria daquela coisa, e até isso é o que a gente vê nos passos para anunciar o evangelho, o ser humano enxergar a sua miséria, né, e ver que quanto ele é carente de Deus, né, somos todos pecadores, e apontar para um Salvador. Então eu trilharia esse caminho em fazê-los refletir, enxergarem a miséria, né, a estarem ali molhados no próprio vômito, né, serem internados no hospital, os vínculos, o dinheiro que foi embora por causa do vício, e a partir desse momento, e fazê-los refletir na condição de que somos miseráveis, e que ao perceber essa degradação, como é na teologia reformada,
essa depravação nossa, Uhum. mostrar realmente uma vontade, como o Robson disse, uma vontade perfeita, superior, e que eu não preciso fazer nada, eu preciso apenas crer, né? Abandonar a qualquer qualquer coisa que me incentive a buscar em mim mesmo as respostas no que eu faço, mas me depositar, né, que a fé é isso, me depositar naquele que já fez tudo por mim, onde está a primazia da minha vida. Então eu trilharia esse caminho, levá-los a refletir, porque é concreto. Uhum. Né? Existe realmente o mal. A pessoa ali, o mal-estar que ela está sentindo, o vômito, tudo aquilo ali que ela passa, né? Me lembro de histórias que eu também já presenciei. A minha esposa, a Carol, ela conta de coisas que ela presenciou de colegas da escola também, de parentes dela, parentes nossos, de levá-los a refletir nessa questão de como que de que é concreto, é perceptível, não é nada apenas subjetivo, de como os danos daquele vício têm levado a pessoa Uhum. a enfraquecer os vínculos familiares e tudo. Marido chega bêbado, agride a esposa, ele tem a sua capacidade laboral comprometida, né? Dali a pouco ele falta do trabalho e aquilo vai vir uma sucessão de coisas, levá-lo a um choque de realidade. Porque é assim que o evangelho faz. Uhum. É um choque de realidade, você é pecador. Mas há alguém, mas há alguém que morreu pelas nossas mazelas, pelas nossas dores. Então o jovem, ele vai colher no caminho que ele trilha as mesmas coisas. Ele vai se embriagar ao beber 4, 5 copos. Ele não tem controle sobre isso. Então, depois que passa esse momento, levá-lo a enxergar essas mazelas e apresentar um caminho superior, o caminho, né? É. O único, né? Não é uma opção entre Uhum. várias. Sim. Então eu trilharia esse caminho, né? De apresentá-lo, enxergar a nossa miséria, né? De que eu não sou a resposta, mas eu sei quem é, Exatamente. né? O Robson, é interessante que nós temos aqui no Brasil, em outros lugares, o grupo AA, que é exatamente para ajudar pessoas viciadas a conviver com esse vício, a lutar contra isso. E esse grupo, eles têm uma máxima. A máxima é, na reunião deles lá, eles sempre dizem, não dê o primeiro gole, porque você que é viciado está propenso a, do primeiro gole, vir outros. Por isso, o nosso cuidado de, na ceia do Senhor, ainda que eu sei da grande importância que o vinho, puramente vinho, tem, por causa do seu simbolismo, nós optamos em apenas ter um suco de uva bem concentrado, mas não o vinho com álcool. Porque nós podemos fazer essa opção. Existem sucos bem qualificados, gostosos de se tomar, que não precisa ter a adição contida do álcool, que é uma diferença do suco de uva concentrado e do vinho com álcool, nós sabemos muito bem disso. Isso que o pastor Anderson disse é muito sério, porque eu disse para você que ia contar aqui um Claro. testemunho, Chegou na você hora. estava esperando, né? Porque muitos podem estar nos ouvindo e dizer, Elton, eu te conheço. Antes de ser crente, é verdade. Tem um grande amigo que até hoje a gente conversa, vou dar o nome dele aqui, é amigo mesmo, amigo do peito, Juvenil. Já tivemos um bom Abraço para você, tempo. Juvenil. Juvenil é um grande Ô, amigo. juvenil. Juvenil é um amigão. Casado com a Paula, uma grande amiga também. E éramos amigos de copo. De copo. Saímos final de semana, trabalhávamos durante a semana, chegava a sexta-feira à tarde, já era, entenda essa palavra, sagrado. A gente ia para o churrasco, tinha outros amigos, e não era vinho, não, cerveja. A gente gostava de cerveja. Eu sou natural da cidade de Barra do Piraí, do estado do Rio de Janeiro, a gente gostava das praias, até hoje gosto, e era impossível a gente fazer uma viagem para chegar na praia ou reunir os amigos e não ter aquela rodada de cerveja. A ponto exatamente do álcool controlar a gente. Eu lembro que, amigo muito querido nosso, Juvenil, como que dávamos risadas, de maneira que se
a gente não tivesse bebido, a gente não daria tantas risadas, contaria tantos casos. É a famosa resenha, né? Exatamente, exatamente. Contudo, Robson, eu sei que são as fases do álcool, e possivelmente o Juvenil possa estar nos ouvindo e sabe disso. Você tem a primeira fase, que é aquela fase da euforia. Você bebe apenas com os amigos para contar piada e falar mal dos outros e rir muito. Mas depois vem uma outra fase, a fase de que o álcool te leva para o campo de você se tornar independente, sentindo que você não dá ouvido para mais ninguém. E aí você enfrenta quem estiver perto de você. Se você for casado, e aí os seus familiares irão experimentar a fúria daquele álcool que está controlando a sua vida, então ele já saiu do estado de euforia e entrou já num estado de fúria. Ele fica brabo, ele enfrenta, ele briga na rua, ele enfrenta a polícia. Mas existe uma outra fase que é uma fase lamentável do álcool, que é a fase do desleixo, que é a fase do desdém, é a fase de que a vida dela já não tem mais nenhum sentido. É o ponto que a pessoa já bebida controlou ela tanto que ela não toma mais banho, não não tem a sua higiene pessoal tão adequada e vive perambulando pela rua. Isso é consequência do álcool. As drogas também fazem isso, as pedras, né, de crack também faz isso. Mas como nós estamos falando especialmente do álcool, desse vício que é a porta para os outros vícios, eu entendo desta maneira, é lamentável ver o que o álcool causa na vida de uma pessoa. O reverendo Anderson disse isso daqui, que destrói a própria vida da pessoa. Então, eu agradeço ao Senhor Deus que me salvou a tempo de não me deixar ser dominado pelo álcool para me levar para essas duas últimas fases que o álcool causa na vida da pessoa. Mas a primeira fase me dominava demais. Quando eu conheci Sueli, nós nos conhecemos no mundo, por assim dizer, e gostávamos de festa, de beber. E Sueli, que pode estar nos ouvindo, sabe muito bem disso. Quando a gente bebia além da conta, como que eu gostava de dançar? Não sabia dançar, não, mas o álcool me ensinava a dançar daquele meu jeito. É uma vergonha. Hoje eu olho Rapaz, para não tem trás e vídeo, falo, não? não, graças a Deus. Rapaz, tem Não, como não, um não vídeo tem, não. desse. Deu para você entender? Entendi. Então, é um momento na vida da pessoa, mas depois a gente cai em si, a gente diz assim: nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou fazer isso. Ela voltou ao seu estado, entre aspas, de normalidade. Mas o problema é o coração da pessoa. Ela não é mentirosa. Todo bêbado, quando diz que tomou um pileque, né, a linguagem aí de embriaguez, e depois que passa isso, vem a sobriedade, ele está sóbrio, ele diz: eu não vou mais beber neste nível. Mentira, mentira, porque o álcool controla a pessoa. Não é a pessoa que controla o álcool. Não tem aquela da pessoa dizer: não, eu só vou beber um pouquinho aqui só para poder desestressar um pouquinho. É um perigo, é uma porta aberta. Tanto é, Robson, que nós temos uma lei no Brasil, a Lei 11.705, que é a lei seca, que enquadra as pessoas exatamente por causa do trânsito. Você falou aí da quantidade de álcool na vida de uma pessoa para alegrar. Quanto de álcool é necessário no corpo de uma pessoa para ela dirigir? Então a lei seca veio para isso, e esta lei cada vez mais vem sendo apertada, porque as pessoas descumprem esta lei, e quantas vidas são ceifadas no trânsito por conta do álcool. Por conta do álcool. Temos exemplo, pouco tempo aí, nós vimos um acidente no trânsito, exatamente porque a pessoa que estava conduzindo um veículo estava controlada pelo álcool. Agora pensa por um cristão que vai para uma balada e bebe, depois pega o volante para ir para casa e acontece uma grande catástrofe e depois isso vem a público. Que vergonha, não para a pessoa, mas para o nome do Deus que aquela pessoa diz que serve. Então é melhor evitar mesmo, é fugir da aparência do mal. Uhum. Sim, e dentro dessas questões, vou trazer novamente o texto que o pastor Elton mencionou de Efésios, não vos embriagueis com vinho. Acho importante mencionar a questão de que
Paulo fala não vos embriagueis, mas fala para Timóteo fazer uso de vinho por causa das enfermidades estomacais dele, né? Uhum. Então a questão em si não está naquele elemento em si vinho, Isso. né? Mas da motivação. Eu buscar no álcool alívio, eu vou me embriagar, né? Mas ali um tratamento na qual ele recomenda a Timóteo fazer uso de bebida, de vinho, né? Para tratamento de uma enfermidade. Então é algo pontual ali para aquela finalidade. E vemos dentro dessa questão como que o crente vai lidar, deve estar ah, vivendo numa sociedade em que há uso disso e que ele deve ser sal da terra e luz desse mundo. Exatamente. Na questão, quando o texto de Efésios que eu mencionei, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Da ideia de que o Espírito deve ser realmente algo sem medida, né? Uhum. Encher ali, encher do Espírito é algo que você deve fazer à vontade mesmo, né? É igual quando a gente vai, o nutricionista às vezes fala, ó, isso aqui, um pouco de arroz, um pouco disso e salada à vontade, né? A salada você pode comer à vontade. Então, em relação ao encher do espírito, o máximo que der. Agora, em relação a um elemento que me traga entorpecimento, né? Eu tenho que estar atento ao uso dele para não cair na embriaguez. Então a Bíblia combate a embriaguez. Ah, pastor, então a Bíblia não proíbe a Bíblia não proíbe que bebida alcoólica adentre o meu corpo? Não. Mas se você está se embriagando, você está pecando. E se está trazendo mau testemunho para aqueles que são fracos na fé, você está pecando também. Então temos que estar atento a isso. E mais ainda no texto de não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ali o contexto da igreja, da igreja primitiva, havia toda uma questão cultural de que, a gente sabe disso, né? A gente estudou a questão dos rituais ao Dionísio, né? Deus do vinho, Baco. Deus Baco, exatamente isso. De que no uso daquela bebida alcoólica havia uma alteração na minha percepção, e naquele momento que eles entendiam que eles estavam em comunicação com a divindade. E Paulo vai nos mostrar que o encher do Espírito, a nossa relação com Deus, ele é tão distinta de qualquer outra religião que não se faz necessário o uso de substâncias alucinógenas, né? Por exemplo, há religiões que o momento ali delas, no momento que eles estão em comunhão, eles bebem um chá ali, alucinógenos, entendem que naquele momento eles estão em Ayahuasca. contato, Isso. né? Tá em, eu acho que é do Santo Daime, né? Isso também. Isso. Eles entendem que aquele momento é o momento que houve uma alteração da minha percepção e eu estou em contato agora com esse ser superior. E Paulo vai nos mostrar que a nossa comunhão com Deus não se vale de nada que tenha que se valer de alteração da percepção. Então, voltando no exemplo do professor do filme lá, o Drunk, né? Drunkard, como o pastor Elton falou, eu preciso depender do Espírito. Então, qualquer coisa que implique em alteração da percepção da realidade para que eu fique melhor, eu estou deixando de fazer uso do meu relacionamento com o Espírito para fazer uso que vai de algo que altera a minha percepção da realidade. E o crente não precisa disso. Exatamente. E o mundo vai fazer uso dessas questões, dessas coisas para poder se sentir melhor. Nós não. A nossa alegria está na nossa comunhão com o Senhor, nosso consolo, o preencher das nossas dores está nos voltarmos para Deus e nos percebermos preenchidos por Ele. Então, por isso que eu sempre vou buscar ligar aquela questão que está abaixo da superfície, daquilo que às vezes o vício vai revelar, essa busca de preenchimento por algo que não vai preencher em si, né? Vai na verdade, me escravizar. Então, o crente, ele se enche da pessoa do Espírito. E esse enchimento não altera a minha percepção, né, da realidade. Inclusive, é uma crítica, né, a esses cultos de algumas de igrejas que se dizem evangélicas, de que o encher do Espírito seja percebido por uma alteração da percepção da realidade. Isso é algo que as pessoas devem estar. razão. Isso. Eu não lembro do que aconteceu.
Será que foi o Espírito mesmo, né? Pode ser outro Nós não espírito. vemos isso na palavra. Uhum, Nós vemos as pessoas centradas, uhum. cientes do que está em volta dela, Sim, né? sim, exatamente. Então, o servo de Deus, no seu vínculo com o Senhor, que ele se desenvolve, Uhum, que ele, o professor que precisa melhorar, ele vai fazer o uso de algo que não comprometa as suas percepções, né? Dessa forma, eu entendo que nós devemos ensinar, viver, né, e incentivar esse mundo caído aí. exatamente. Vou passar a palavra para você daqui a pouco, Sim. pastor. Uhum, O que eu noto aí é o seguinte, né? Não só por conta de bebida alcoólica, né? Por tudo, né? Que, eu, embora eu seja evangélico, eu sou protestante mesmo, presbiteriano, reconheço isso aí como a verdade é, pura e simples, né? A palavra, só da Escritura. Mas eu reconheço certas qualidades dentro da Igreja Católica primitiva, né? Essa essência, né? Do religare, uhum. eles chamam de religião, né? Religare, né? Porque Latim. isso, porque houve algum momento que a gente desligou, né? Então, o ser humano está incompleto. Uhum, Ele está incompleto a todo momento. E ele busca algo para se uhum, ligar novamente. uhum. Aí ele busca a bebida para se ligar, drogas, Isso. sexo, é, poder, né? Uhum, Para se completar de algo, né? E, agora eu passo a pergunta para você, a palavra para você, pastor. uhum, É no sentido que esse ser humano que está incompleto, que está faltando um encaixe, quando ele encontra a igreja evangélica, né, de preferência preteriana, sim. e quando ele encontra Cristo, né, Uhum, ele, ele tem essa dificuldade, porque é como um homem ou uma mulher que antes de se casar com uma pessoa só, uhum, que teve um relacionamento só, ele sempre vai se lembrar do relacionamento antigo, ou uhum. das vezes que ele estava em vários relacionamentos e Sim. da época que era boa, né, pastor? Como Sim, você disse aí, da época da bebida, né? sim. Ele vai se lembrar dessa época, nossa, como era bom, eu estava no mundo lá, eu estava pegando várias mulheres, ou Uhum, uma mulher fala, ela estava pegando vários homens, uhum, ou estava aproveitando a vida na balada. Ele sempre vai lembrar desse momento. Como é que a gente hoje, porque isso tem na igreja, né? uhum. A igreja não é, ninguém é perfeito na igreja. Isso. É cheio de pessoas imperfeitas buscando a perfeição, Uhum, né? Como é que essas pessoas aí que estão nessa situação, dessas lembranças e tudo mais, ela vai lidar com isso? Porque a pessoa que era alcoólatra, né? Ela está em constante dificuldade da igreja. Às vezes é um irmão lá no fundo sim. que reconhece que você está falando a verdade, mas está com Tá dificuldade, né? lutando. Uhum. Como é que a gente conversa aí? Como é que a gente lida com essas pessoas sem agredi-las? Sim, sim, Robson. O entendimento nosso, Robson, é que nós cremos que servimos um Deus soberano. Este Deus soberano é o Deus que age no coração da pessoa. É o único que pode transformar mente e coração. Só que o que acontece no coração de uma pessoa, na ação desse Deus que é soberano, é transformar ele, tirando ele das trevas e transportando ele para o reino do Filho de Deus, que é o reino de luz. Então eu penso o seguinte, reverendo Anderson: Deus, quando salva uma pessoa, pode ser uma pessoa que é extremamente viciada, seja na bebida ou nas drogas. Deus faz com que essa pessoa chegue no mais alto topo de santidade. Salvou. Entenda a palavra santidade aqui. Agora não há mais condenação para essa pessoa. Só que aí, de repente, Robson, esta vida santa da pessoa começa a cair, a cair, a cair, a cair. Ela chega lá embaixo, quase que no fundo do poço. E aí agora há um esforço dessa pessoa novamente se levantar e calcar cada degrau e com muita dificuldade para chegar no topo. Esta é a nossa vida aqui neste mundo. Todos nós fomos salvos, chamados por Deus desta maneira, para viver a santidade de vida. O nosso alvo é a perfeição. Então, é um esforço que a pessoa tem que ter, sabendo que ela não está sozinha. Ela tem alguém que a salvou. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Robson,
A igreja tem que ser uma igreja, você citou aí a igreja presbiteriana, eu me sinto honrado por fazer parte desta amada igreja e ser um ministro da palavra nesta igreja, mas temos que reconhecer que a igreja não salva ninguém. Nós não ensinamos que a igreja presbiteriana salva quem quer que seja. Agora, na igreja presbiteriana, você vai ver liderança qualificada que aponta o caminho da salvação. Então, nesta igreja, e eu estou falando especificamente da igreja presbiteriana, tem que haver mecanismo, reverendo Anderson, para dar suporte para estas pessoas. Talvez o chamado aí discipulado ou treinamento para que essas pessoas possam crescer no evangelho, para que no poder do evangelho ela possa superar esse vício que está impregnado nela, sabedores de que o vício não será eliminado enquanto Cristo não voltar. Eu penso que uma pessoa que se converte, que era viciada em bebida alcoólica ou qualquer tipo de droga, ela vai vir para Cristo e ela vai viver a vida toda lutando contra este pecado. A mesma coisa é a pessoa que era solteira, era uma pessoa promíscua, viciada em sexo e agora casou e ela tem somente uma pessoa para se deliciar no sexo, que é a esposa. Essa pessoa vai lutar a vida toda contra o desejo sexual ilícito. É a mesma coisa. Quer um outro exemplo? Uma pessoa que se converte era homossexual. Hum. Se converteu. A prática dela agora, ela vai lutar a vida toda para não voltar naquela prática. Então, isso vale para qualquer pecado que a Bíblia apresenta como tal que nos domina. Então, é uma luta, é uma luta. Devemos estar preparados, a igreja tem que estar capacitada, o líder na igreja, o pastor tem que ter essa visão que existem pessoas na igreja que você deva dar mais atenção, que são pessoas que precisam de ajudas. E num podcast deste, Robson, que tratamos sobre bebida, pensa nós chegarmos aqui e falar, não, nós podemos beber socialmente, moderadamente, a Bíblia não proíbe, eu bebo um vinhozinho de vez em quando. Qual é a mensagem que eu estou passando para um membro da igreja que eu pastoreio, que eu sei que tem fraqueza na bebida, que é desequilibrado? Qual é a mensagem que eu estou passando para ele? O que é que eu estou incentivando para ele? Qual a consequência que ele terá na vida dele e na família dele, que tanto a família agradece que agora essa pessoa está transformada, mas chegou numa igreja que ouviu do seu líder que pode beber moderadamente. Eu posso beber equilibradamente, moderadamente, mas e o outro que é viciado? Então, devemos ter uma visão mais ampla disso e um mecanismo de cuidado para estas pessoas. E isso é fardo, mas é um fardo leve por causa de Cristo. Então, existe esse caminho de transformação diária. Correto. Sim. Caminhando para o fim agora, né? Já estamos aí com 1h17, 16 minutos. O papo é Rapaz, muito bom. Passa rápido. Eu já faço o convite aí para o pastor Anderson voltar. Pessoa muito gente fina, né? É tranquilo, né? Tranquilo. Joga vôlei também, se precisa ver. Joga, só não joga totó, mas rapaz, joga bola. Não, totó aqui é só o pastor só comigo, o né? Elton que é o. Na relação do vício que afeta as pessoas dentro da igreja, ela também afeta as famílias, né? Sim, E aí eu vou chegar não mais na consequência da pessoa, mas da família. Essas famílias, né, que estão nessa luta, eu já vi algumas que estão nessa luta, elas tendem, se não firmarem em Deus, em Cristo Jesus, né, até elas destoarem do caminho, saírem do caminho. Não necessariamente para beber, mas, por exemplo, porque Deus não está me ajudando aqui. Meu marido, ou meu filho, ou meu esposo, ou o que for, está na bebida e eu estou lutando. E essa pessoa continua, seja qualquer vício for, né? Seja na bebida alcoólica, seja nas drogas. Essa pessoa não sai. E eu estou cansado. E aí, sabe uma coisa? Também vou fazer lá igual ela. Se ela está fazendo, vou para bebida, ou vou sair da igreja. Não está me atendendo mesmo, né? uhum, Isso eu acredito que seja consequência da bebida.
E essas pessoas precisam firmar a fé, não é, pastor Anderson? Sim, precisam firmar a fé, manter-se fiel ao Senhor, entender que vão surgir pressões, desânimos, mas que aquilo que o Senhor nos pede na palavra, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, tudo e todos, nesse amor ao Senhor, eu não posso seguir mesmo meu marido, meu filho, que seja, num caminho que é contrário à vontade do Senhor. Então, o fato de eu amar a Deus, amar a Deus mais do que meu marido, meu filho, me livrará de muitas situações que, por amor ao Senhor, eu não farei. Então, aquela ideia de que eu acompanhei meu marido, meu filho, para ser solidário a ele no pecado, né? Não. Então, por amar ao Senhor, eu vou me manter onde o Senhor me pede para manter. E o meu marido e meu filho precisará de mim, sóbrio, bem, e desfrutarão disso, né? Porque dois embriagados e drogados numa mesma casa, os dois vão morrer ali, né? Mas a família que está enfrentando isso, ela deve ser lembrada a questão do amor mesmo, né? Alguns dias eu preguei sobre essa questão de que em momentos haverão momentos que por amor a Deus e amor aos que estão junto a mim, implicará em danos, né? Implicará em situações que eu vou ter que abandonar coisas que eu queria fazer, estavam alinhadas, tudo pronta, mas por amor àquela pessoa que está ali próximo a mim, eu vou ter que arquivar aquilo para poder me dedicar ao cuidado dela, né? É claro que eu não estou falando de situações, por exemplo, de risco, em que o pai, o marido, ou talvez até a mulher, esteja oferecendo ali um risco de vida por causa do vício dele. É outra situação. Mas situações que ali a pessoa permita ser cuidada ainda, ah, em nome desse amor, porque foi isso que Deus fez. Cristo desceu até nós, né, viveu a nossa miséria, mas sem pecado. Ele pisou no mesmo barro que nós e tudo, e viveu as nossas dores, foi tentado como nós, esteve entre nós. Então, entendo que nós devíamos também internalizar isso e continuar amando e cuidar da medida do possível, né? Recursos que possam ser levantados, a questão de buscar ajudas em casos de recuperação e falando assim de maneira prática, né? Conversar com a pessoa, de conscientizá-la que ela precisa, mostrar, olha, você está gastando seu salário todo nesse vício e tudo, olha o que já aconteceu, você já perdeu seu emprego e isso, e mostrar e buscarem recursos para ajudá-la. E isso pode não, demandará tempo. Então alguém que estava com planos ali de viajar e tudo vai ter que redirecionar seus recursos para ajudar a cuidar de alguém numa casa de recuperação, né? E não só colocá-lo lá, visitá-lo e tudo, e ajudá-lo a sair. Ó, tô junto com você, você tem que sair, mas você não tá sozinho. E em nome do amor mesmo, fazer isso, amor àquele que está passando aquela situação. Então, seja um pai, seja um filho, e como eu falei, implicará em mudanças, né? Mudanças que eu vou ter que mudar minha rotina. Final de semana eu vou ter que visitar meu filho lá na casa de recuperação e tudo. E eu farei isso por amor, porque Deus veio até nós, né? A- para mudar a nossa realidade. Há pessoas que vão responder, que vão ali passou a primeira, segunda vez, vão abandonar aquilo, né? Com, com sem ajuda é muito difícil. Eu até digo que alguém que é viciado em bebida ou qualquer outra coisa, ele não pode ficar sozinho. Se achar assim, não, você tem que sair, fique sozinho e saia por si só. Não, já está declarado que a pessoa está escravizada. Então ela precisa ser acompanhada sempre. Porque se ele for deixado por si só, ele vai em algum momento fraquejar, como nós fraquejamos, mas o fraquejar dele, ele vai lá embaixo, né? E custa voltar. Então eu entendo que famílias que estejam vivendo assim, buscarem forças em Deus, através da oração, buscarem a ajuda dos pastores da igreja, líderes sábios da igreja,
e ajudarem, né? Não deixarem de ajudar, estender a mão, se comprometerem, fazer uma vaquinha ali, buscar e de maneira prática mesmo, iniciar ali um momento de desintoxicação, né? E acima de tudo, sempre pregar o evangelho. Sempre pregar o evangelho àquela pessoa, caso ela não seja convertida, né? Se ele for convertido e caiu nesse vício, lembrá-lo de quem Jesus é na vida dele. Que seja isso, né? As famílias que possam estar sofrendo com pessoas que do seu vínculo estejam aí escravizadas em situações assim, né? Exatamente. Pastor Elton, pode complementar. Ok. Já está finalizando, não é Tá isso? finalizando. Poxa vida. Talvez deixar aqui, pastor Anderson, uma palavra para exatamente a juventude. Há muitos jovens que estão enveredados neste caminho da bebida alcoólica. Lembrando que nós somos cristãos chamados para testemunhar de um Deus santo. Eu quero só trazer um dado aqui, talvez me corrija se estiver ultrapassado. A lei número 11.715 e 705, de 19 de junho de 2008, a lei seca. Hoje, o condutor que ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica e for submetido à fiscalização de trânsito está sujeito a multa. Sabemos disso. Esta multa é uma multa considerada gravíssima. No valor, eu tenho aqui, depois pode conferir aí, o valor de R$ 2.934,70. Então, além de pagar uma multa, você terá o carro apreendido e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, quando não preso. Então, nós temos uma lei não bíblica, mas que tem amparo na Bíblia, de que se você for pego numa blitz, embriagado, ou não precisa nem ser embriagado, tem um teor de álcool que é considerado, se for pego, você receberá uma multa amarga. Mas o ponto não é a multa em si, porque você pode ter dinheiro e pagar, e você pode pagar até a fiança se for preso, como nós temos visto isso acontecer na nossa nação, que esta lei parece que é uma lei apenas para o papel, não é aplicada na vida da pessoa, especialmente para quem tem dinheiro. Mas para você que é um cristão, reveja esse comportamento, se vale a pena. Se o Cristo que morreu por você na cruz, que sangrou de maneira terrível, sofreu terrivelmente, se vale a pena você dar um mau testemunho quando você vai para uma balada ou para uma festa e bebe e você não tem nenhuma vergonha de tirar uma foto e publicar na sua rede social para todo mundo ver que você é alguém antenado. Lembre na cruz que sangrou o teu Salvador, se de fato você é um convertido. Então fica essa palavra. E outra, para você que está procurando ajuda, que há muitas pessoas, Robson, que precisam de ajuda. Pessoas sinceras, que o vício já domina a pessoa. Não é que bebe por falta de vergonha na cara. Não, bebe porque está dominado mesmo, pastor Anderson. Eu conheço pessoas assim, pessoas que não conseguem sair do vício mesmo recebendo ajuda. Tem hora que nós nos sentimos impotentes, porque você se esforça, se empenha com toda dedicação para ajudar aquela pessoa e quando você vê, parece que o teu esforço foi em vão. É crer que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus libertador, não só nos liberta da, da do poder que o pecado causa em nós, especialmente o vício do álcool ou qualquer outro tipo de vício, mas também ele nos liberta da força deste vício em nós. É crer que em Deus nós temos força, Ele é a nossa fortaleza. É você ter essa visão correta de quem é o teu Deus e continuar a todo custo buscando socorro. Caiu, lembre de Jesus como seu advogado. Caiu de novo, lembra de Jesus como teu advogado. Não desista em momento nenhum, não jogue a toalha. Sempre há solução para você. Então, nós estamos aqui neste podcast exatamente para deixar essa palavra de grande incentivo para aqueles que sofrem com o vício do alcoolismo. Perfeito. Então, caminhando para o fim do podcast,
agradecer aqui a ilustre visita do nosso querido pastor Anderson, né? Queria passar o serviço aqui da igreja dele, onde aqui é o endereço, os cultos. E antes aí também, parabenizar o Grupo GED, né? Que é de GED lá. lá da O igreja pessoal do Grupo Laranjeira. GED, gente boa demais. Eu Sim, estava lá no Sim, acampamento. sim. Eu não sei se a moça melhorou, como é que tá lá. Melhorou, a né? Dulce. Dulce, um abraço para você, Dulce. Melhorou, ficou ruim de novo, mas melhorou de novo. Graças a Deus. Graças a Sim. Deus, Dulce, que É. o Senhor Jesus possa abençoar sua vida e Amém. o Grupo GED para a gente voltar na nossa igreja e cantar de novo, porque eu gosto muito do pessoal Ah, é daqui. Muito bênção Gente mesmo. fina demais, pessoas de fino trato. Isso. Então, um abraço para vocês aí e a igreja toda da Presbiteriana Laranjeiras. Isso. Pastor, então pode passar aí o culto, quando vai ter, quando tem escola bíblica, o endereço, fique à vontade. Assim, nossos trabalhos ordinários, né, são a terça-feira, reunião de oração, às 19h30 horas. Na quinta-feira, às 19h30, temos estudo bíblico. Estamos nessas semanas, há meses, estudando a carta aos Romanos, né, estamos no capítulo 10. Há sábados, há atividades diversas das sociedades ou outros grupos, né, da igreja. E o domingo nós temos a EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã. E o culto à noite, domingo, é às 19 horas. Né? No endereço que a gente está, Avenida Laranjeiras, né, número 350, ali no bairro Laranjeiras. Né? Se não me engano, é uma pracinha, né? É uma praça, é na rotatória ali do Laranjeiras ali, é fácil chegar lá. E, inclusive, até fazer uma propaganda, né, de Opa. que dia 20 e 21 é aniversário lá da igreja. Aí, o sábado às 19h30, domingo pela manhã e domingo à noite também. Teremos 3 pastores que estarão pregando nesse momento, grupos de música, né? O GED também, se falou deles aí, né? Eu gosto O grupo aí, de tá? louvor, estará grupos ali da igreja ali que estão se preparando para estarmos juntos ali, agradecendo a Deus pelos 35 anos, né, que o Senhor tem concedido àquela comunidade ali, aquela igreja do Senhor. Amém. E o convite, né, para pessoas que moram perto ali e queiram nos visitar, estamos abertos ali para juntos abrirmos a palavra do Senhor e sermos alimentados, corrigidos por ela, né, edificados e orarmos a esse Deus e glorificarmos a Ele. Quiser convidar o pastor, o Anderson aqui para jogar basquete, tem altura. Basquete, vôlei, Vôlei. Tem altura para Mas no totó, no totó. no totó totó. é esse cara aqui, Não é ó. nada, Não. é tanto assim também, não. Nossa, Tem Deus. técnicas avançadíssimas aqui para cobrar de Tem que ser fora de área. estudado aquilo ali, não tem? Aquilo ali é muita técnica, né? Pastor Elton, eu queria que você encerrasse aí, finalizasse e passasse também o endereço da igreja, que todo mundo já conhece, mas passa novamente. Para as pessoas que não conhecem, os horários do culto, quais os trabalhos que estão sendo ministrados lá, pode ficar à vontade. Ok, mais uma vez, reverendo Anderson, nós agradecemos a sua presença. Foi muito bom esse tempo aqui de trocas de ideias, de experiência, de aprendizado. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, família e seu ministério, meu querido. Igreja Presbiteriana Central de Betim, está no centro da cidade, Rua Inconfidência, número 261. É uma igreja que tem uma cruz de inox. No outro podcast eu falei de prata, né? Mas é uma cruz de inox, está lá, nós vamos Lobisomem iluminar. e vampiro não vai. Não vale. Nós vamos iluminar com um LEDzinho para de longe a pessoa identificar. Uma igreja bem localizada, numa avenida bem movimentada. O ônibus passa na porta. Você também é o nosso convidado. Aos domingos nós temos as realizações dos trabalhos lá. Também, reverendo Anderson, às 9 horas da manhã nós temos a escola bíblica dominical, momento de aprendizado da palavra, classe para adulto, para adolescente, para crianças. Então é um tempo muito precioso. E à noite, o culto vespertino, às 19 horas, culto de adoração ao nosso Deus, uma igreja que busca adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então você é o nosso convidado. Se você ainda não conhece a Igreja Presbiteriana do Brasil, acesse aí o site, exclusivamente a Igreja Presbiteriana Central de Betim. Tem lá o site da Igreja Presbiteriana do Laranjeira? A gente tem a página do Instagram. Do Instagram, né? Do Facebook também tem. Facebook também. É só acessar lá que você vai conhecer, você vai visitar. Da Central de Betim é centralbetim.ipb.org.br. Muito bem. E aí você vai conhecer a igreja. E o mais importante, não é só conhecer virtualmente.
venha conhecer pessoalmente, receber um abraço daquela comunidade e participar de um lanchinho após o culto. É uma bênção, Opa, Robson. lanchinho aí, famoso, famoso. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez ao pastor Anderson, ao Elton, aqui nosso reverendo, e a você que acompanhou o podcast até aqui, agradecer imensamente. Por favor, se inscreva, clique em gostei, principalmente comente no vídeo. Se você também não gostou, clique em não gostei, isso ajuda a gente no algoritmo do YouTube a chegar em outras pessoas. Então, se você não gostou, não tem problema nenhum. Clique em não gostei que a gente chega lá. Pessoal, então, por favor, agradecemos mais uma vez aqui aos dois, pastor Elton não é convidado, mas o pastor Elton host e o convidado Anderson, já fica aberto aqui para nova visitas, vai ter outras oportunidades. E você aí que está vendo o podcast, prepare-se que tem outros convidados a vir. Se vocês quiserem indicar também, fica à vontade, coloca no comentário. Quero que chame tal fulano, tal fulano. Coloca aí que a gente vai chamar. E a gente vai chamar também as pessoas que são próximas a nós, né, pastor? Exatamente. Pastor das igrejas IPBs, próximas regionais, pessoas de diversos gabaritos. Aqui é para conversar a palavra e não para engrandecer ninguém. Exatamente. Abraço, pessoal, e nos vemos no próximo episódio. Tchau. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Elton. Hoje estou aqui na Rua Inconfidência, frente à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Betim, número 261. Passando aqui para te deixar um convite para participar conosco dos trabalhos realizados aqui na nossa igreja. Às quartas-feiras, às 19h30, temos o estudo bíblico e aos domingos, 9h, escola dominical e às 19h, o culto vespertino. Você e sua família serão bem-vindos no nosso meio. Que Deus te abençoe.